Garantir a regularização fundiária, sobretudo a de interesse social, em áreas públicas da União. Proposta do texto base. Algum destaque? Érica. Proposta número 9. Garantir o tratamento integral e integrado nas ações de urbanização, inserindo a dimensão da precariedade habitacional e urbanística no âmbito das políticas. Proposta do texto base. Algum destaque? Proposta número 10. Integrar ações de melhorias habitacionais de forma efetiva com os projetos de urbanização e regularização fundiária, garantindo salubridade e dignidade para as famílias. Proposta do texto base. Algum destaque? Proposta número 11. Desenvolver programas de assistência técnica para habitação de interesse social, ATIS, de forma articulada, com formação de empreendimentos de economia solidária, buscando reconhecer e ampliar as forças produtivas locais e garantia de salubridade para as famílias. Proposta do texto base. Algum destaque? O senhor dá algum destaque? Número 34. Que Campinas adote um programa do tipo Moradia Primeiro, inspirada em experiências como a de Franca, em São Paulo, e seguindo as diretrizes do programa Ruas Visíveis, do governo federal. Proposta do Arthur Guimarães. Algum destaque? Proposta seguinte. Considerando que o PNDU busca promover transformações urbanísticas estruturais e políticas de urbanização orientadas pelas funções sociais da cidade, considerando que a Conferência das Cidades busca juntar as demandas sociais e subsídios para o plano diretor, considerando que essas iniciativas têm por objetivo a participação da população e o alinhamento a critérios técnicos, considerando a necessidade imediata de ações concretas para enfrentar a emergência climática, preservar e recuperar biomas, áreas verdes, nascentes e rios, considerando estudos apresentados no Plano Diretor 2018 e resultados do Censo 2022, que atestam a diminuição do crescimento demográfico e superávit na disponibilidade de imóveis em áreas já contempladas com infraestrutura e consequente economia aos cofres públicos, considerando que o plano diretor preconiza várias ferramentas, dentre elas o EIVO, Estudo de Impacto de Vizinhança, ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, outorga onerosa, parcelamento, edificação e uso compulsórios, IPTU progressivo, consórcio imobiliário, direito de preemissão, operação urbana e demais instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, considerando que tais dispositivos precisam ser regulamentados e avaliados objetivamente em sua execução e eficácia, propomos que seja discutida a efetividade dos instrumentos previstos no plano diretor. Proposta da Leonora Salles, que se repete novamente a proposta do José Antônio de Oliveira e a proposta da Lia Prado. Algum destaque? Essa proposta está repetida no subjetivo anterior, mas a gente faz contar novamente para que esteja notado o que foi discutido. Proposta de D38. Discutir a execução do plano diretor. Proposta da RUF Jofili. Algum destaque? Novamente aparece a proposta da regulamentação da Lei Complementar 207, proposta de José Pereira, o Marcos Pereira, a Ruth Jofili e a Tereza Penteado. Como a gente já discutiu essa questão, acredito que seja necessário, mas caso alguém queira levantar algum destaque, a gente finaliza assim, então, o eixo B, quando levantar o destaque, tem alguma nova proposta? Destaque a proposta 6 do Benedito. Ele quer ler novamente? Eu quero voltar em nós, mas eu queria entender ela. Certo, só um minuto. Vou só anotar quem pediu a proposta para que a gente não perca a levantamento da proposta da senhora. A Érica. Teve mais alguém que
levantou a mão, quer apresentar uma nova proposta? Alguém gostaria de apresentar alguma nova proposta em relação ao eixo 1D? Eu vou ler novamente a questão 6, porque o senhor Benedito me pediu para repetir, para que ele possa entender e verificar se ele realmente gostaria de levantar um destaque. Proposta 6 é promover programas habitacionais específicos voltados para a população em situação de rua, levando em consideração a heterogeneidade das condições sociais desse grupo social. Então, depois do específico, eu ia colocar, o específico vai dar a informação, mas, por exemplo, um subsídio maior do gestor público. Sim, eu vou levantar os fatos do senhor. O específico fica meio vago. Só um minuto. Seu Benedito, eu vou anotar o destaque para a gente não perder a ordem. Seu Benedito, eu vou passar o microfone para o senhor, para que outras pessoas consigam escutar também qual a sua proposta da emenda à questão 6. Então, queria assim, quando fala ali específico, né, no caso do morador de rua, vai colocar-se já por uma vírgula, né, um subsídio maior ou alguma coisa desse sentido do gestor público. O específico dá essa entonação, mas a gente, se colocar no texto, eu acho que fica mais certo. Vamos anotar agora as questões que foram levantadas de destaques e no final a gente levanta para a questão das novas propostas, certo? Tira a vírgula, não põe a vírgula não. Não vai resolver o problema. Eu acho que eu iria no final, esse subsidiado pelo poder público. Não, mas é específico, já daria no... Esse caso, pelo meu entendimento, eu dar nesse movimento eu acho que fica cada gestor não, pode pôr específico, bom subsídio. Acho que ficaria melhor assim, ó. Específico, bom subsídio. Acho que fica melhor. Vou passar mais para a Érica, que precisa estar aqui na questão 4. Mesma coisa que outra vez, pensando sempre na criação de outra redação para o município, né? Além dessa que é a nacional, seria promover o desenvolvimento das capacidades administrativas e técnicas do município para a busca de soluções mais adequadas à diversidade dos contextos intraurbanos, para que a gente trabalhe as diferentes vertentes e culturas que a gente tem dentro de Campinas. Posso já falar do 5 ou tem mais gente? Voltando lá na 6 do seu Benedito, eu falei para ele que ficaria mais enfático se colocasse promover programas habitacionais, tiraria esses específicos, voltados para a população em situação de ir até o final e colocaria, para ficar bem firme, com subsídios do poder público, subsidiado pelo poder público, uma coisa ou outra. Põe o subsidiado profundo ali, ó. Eu vou ler também a nossa proposta, estabelecer articulação entre as ações da política habitacional com a política urbana e demais políticas setoriais, quer dizer, pensar na moradia popular integrada a todas as políticas públicas. Não adianta colocar um núcleo habitacional novo que não tem nada em volta, que não tem cidade. Então essa é a proposta. Em áreas muito bem localizadas e não lá no...
proposta 6 já foi lida, Lúcio Benedito. A gente passa então para a proposta número 7, com destaque da Érica. A gente trabalhou, vocês estão vendo? Promover a destinação de imóveis da União prioritariamente para habitação de interesse social e para espaços públicos de convívio, cultura e lazer. Porque existem áreas que a gente consegue utilizar para habitação, mas tem outros que a gente pode usar para outras coisas, se não for o caso da habitação, para não eliminar a possibilidade de utilizar imóveis abandonados da União para esses outros fins. Eu só questiono porque só da União. Você tem imóveis do município e do estado que também estão ociosos e podem ser utilizados. Precisa ajustar isso aí. Obrigada. Eu acrescento então na nossa proposta, acho super pertinente, então da União, Estado e município. Desculpa, senhora, ainda na questão 6, eu queria discordar um pouco da colega, de não só ser subsídios de fundos públicos, não ser só subsídios de fundos públicos. Cito como exemplo, eu faço parte de um fundo que está criando, que é privado, uma associação, terceiro setor, e está conseguindo patrocínio, basicamente habitação de interesse social. Chama Fundo Ágil. Então, se eu restringir isso somente a verbas públicas, eu posso correr o risco de uma associação, de uma fundação não conseguir contribuir. Por exemplo, a gente consegue às vezes doação de impostos, um percentual de impostos de empresas que tem muito lucro. Através dessas propostas dessas, eu poderia deixar aberto para o setor privado também subsidiar. Setor, um ajuste assim. Eu peço ajuda para os juristas aí a ajudar a redigir melhor isso. Eu quero... Não, é que assim, o município, no meu ponto de vista, ele tem que assumir o seu papel perante sua população. A gente colocar subsídios de um setor privado, eu até entendo a posição do Fábio, mas a gente corre risco com relação ao poder público. E ele tem que ser assegurado o papel dele e a sua responsabilidade com a sua população. Só um parêntese, ontem, na abertura lá, o Dário falou que supriu uma necessidade de 18 mil habitações, ele conseguiu alocar 18 mil pessoas de um déficit de 40 mil. Só que ele não diz que dessas 18 mil também foram expulsas por não ter pago sua casa lá na Coab, porque ela foi retirada por falta de pagamento. Isso não fica claro, isso não é colocado. Enquanto ele dá 18 mil casas, 18 mil famílias também estão perdendo suas casas por falta de pagamento. Então esse subsídio tem que vir de quem? É do privado? É do público, não é do privado, é isso. Será que a gente consegue, com uma emenda, incluir as duas opções, ou caso não haja um consenso, a gente vai colocar as duas emendas para que seja votada em plenário? Então a gente tem a opção de unir nas duas, numa única proposta, setor público e privado, ou a gente colocar em propostas diferentes para que seja votada em plenário. Só um minuto que tem uma... Olha, eu acho que as duas proposições foram colocadas aí,
elas são positivas, elas se somam, não são divergentes. Eu acho que tem que cobrar do poder público, inclusive, eu queria acrescentar aí a questão do IPTU progressivo, a questão da taxação também aí em relação ao falso rural, né? Que é a forma de sonegação de imposto aí de áreas que são urbanas, dentro do centro urbano, que está disfarçada de rural para não pagar IPTU, certo? Então, tudo isso tem que ser incluso, mas eu acredito que isso não exclui o recurso privado, não. A gente também não pode excluir. Eu acho que tem que valorizar assim, a questão do Fundap, né, de repente, que fortaleça isso também, o Fundap, e que isso vá realmente para a habitação popular. Esses acréscimos, talvez se a gente juntasse, hoje não dá para pensar só numa fonte de renda, certo? Mas tem que ter um conjunto de fundos que possa viabilizar isso. Isso é constitucional, isso é direito do povo e dever do Estado. Não só isso. É direito. Isso é constitucional. Direito do povo e dever do Estado. Me parece que nós estamos indo além do que essa proposta fala. Essa proposta era dedicada a programas habitacionais para voltados à população de rua. E aí essas questões trazidas pelo senhor Galvão são, eu acho que de uma maneira geral, né, senhor Galvão? O IPTU progressivo, a taxação de IPTU para territórios dentro do perímetro urbano, é para tudo, né? É para toda a política habitacional, não somente para essa política para moradores de rua, né? Então, talvez criar uma nova proposta, promover programas habitacionais interligados ou atrelados à aplicação dos instrumentos urbanísticos de vazios urbanos, alguma coisa assim, tá? Em especial, cobrança de IPTU e IPTU, o PUC, né? Que é o IPTU progressivo. Então, é uma coisa assim, eu acho. Que ele ficaria abrangendo toda a política habitacional, não só para os moradores de rua. Seria os moradores de rua e todo mundo envolvido. Aí eu acho que a proposta que o senhor Galvão trouxe interessante, mas talvez abranger para o todo. Porque criou uma polêmica em relação ao financiamento, eles falam que pode ser de várias formas. Certo. A gente vamos tentar se ater a essas propostas agora, para a gente abrir depois para as novas propostas, para a gente acabar não se perdendo, tá, gente? Então, só para a gente concluir essa questão específica, vocês concordam que seja incluída na mesma proposta, seja público e privado? Então, a gente vai colocar... Tudo bem. Como não há consenso do grupo, a gente vai colocar as duas propostas e ela vai entrar para a votação na plenária, tá? Proposta número 7, a Erika pediu destaque. 7 eu já até falei, é aquela da cultura e lazer também, prioritariamente. Vamos para 8, que sou eu de novo. Isso, União, Estado e Município. Já está lá, isso. O outro seria garantir a regularização, a 8, né? Garantir a regularização fundiária, sobretudo de interesse social, em áreas públicas e privadas. Porque ali está só pública da União. Acho que até para manter a lógica, públicas da União, Estado e município, e privadas. Porque a regularização fundiária tem que ser em todo o território, não só no público, né? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário sobre essa proposta número 8? Vamos seguir então a proposta número 9, novamente com a Erika. Garantir o tratamento integral e integrado nas ações de urbanização. Aí a gente incluiu regularização fundiária, inserindo a dimensão da precariedade habitacional e urbanística no âmbito das políticas, não se restringindo apenas à titulação da terra. Ou seja,
é aquela coisa novamente, da importância das políticas integradas. Mais algum comentário quanto a essa proposta? Com relação à proposta número 11, o senhor Galvão pediu destaque. Não, eu só queria complementar aqui o seguinte, no texto da 11, ela é boa, contempla a proposta que a gente levanta, mas é importante que esses empreendimentos sejam a formação e fortalecimento de empreendimentos de economia solidárias voltados para tecnologias ambientais, certo? Então, por exemplo, tijolos ecológicos, pisos intertravados de absorção que consiga absorver água, essa questão do reuso da água de chuva, então tecnologias ambientais voltadas para essa questão da melhoria de uma construção de habitações e projetos habitacionais sustentáveis, né? É fundamental que isso seja priorizado no município. Finalizado então ao listar as propostas existentes, vamos passar agora às novas propostas. A gente tem uma listagem de Renan, só um pouquinho. A gente recebeu algumas propostas escritas. Vou iniciar primeiro com as pessoas que já pediram e depois a gente passa para a leitura das propostas que foram entregues. Oi, meu nome é Cíntia. Eu vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, de cabelo preto, estou com uma roupa preta, mas eu estou com uma camiseta que está escrito Viva a Palestina Livre. Uou! E eu acho que a gente não pode deixar de lembrar disso, que tem um povo que está sendo humilhado, dizimado, massacrado. Eu queria colocar aí o seguinte: nós estamos falando de habitação, e não existe a palavra Plano Municipal de Habitação. Campinas tem um Plano Municipal de Habitação, não tem? E cadê? O plano não foi implementado, então o Plano Municipal de Habitação precisa ser implementado, regulamentado. Aliás, ele já deve estar desatualizado, então precisa ser atualizado. E para isso, a gente precisa que o Conselho Municipal de Habitação exista. Então, precisa de plano, precisa de conselho e a gente precisa efetivar tudo que existe lá dentro, porque é um plano que está tudo lá descrito, tudo que a gente precisa fazer para melhorar a habitação. Se a gente conseguir fazer o que está lá dentro, ó, nós já estamos bem. Eu tenho aqui duas propostas, né? A promoção do aluguel social e de propriedades coletivas como meio de acesso à posse habitacional. A ideia é muito bom a gente pensar na nossa casa própria, mas até que isso chegue, pode ser uma boa alternativa, essa promoção do aluguel social e de propriedades coletivas como meio de acesso à posse habitacional. A outra proposta é a criação de um cadastro único nacional dos proprietários de imóveis habitacionais
inclusive de programas públicos de acesso pelas prefeituras, permitindo aos municípios informação para atendimento aos requisitos dos programas habitacionais e de regularização fundiária. Mariana, quer falar alguma coisa? Ou porque a Mariana participou da criação dessa proposta. Vou passar para a Mariana falar dessa. Mariana, fala, por favor, da criação. Seria a criação de um cadastro para proprietários de imóveis, no caso de programas de regularização fundiária, a pessoa não pode ter nenhum outro imóvel no nome e as prefeituras elas não têm essa informação. Então seria criar esse cadastro para que a gente possa atender quem realmente precisa. Um cadastro único, né, do município. E eu não sei se vai ser criada aquela outra proposta parecida com aquela do morador de rua, mas eu estou propondo a criação de programas de habitação social atreladas à aplicação dos instrumentos da cidade, em especial IPTU progressivo. Eu vou passar então para a leitura para vai trazer para a gente em breve. Então, a proposta, eu já queria que a federação consignasse essa proposta de reativação do Conselho de Habitação de Campinas. E também sugerir, deve fazer parte do plano de habitação municipal, né? Mas eu vou reforçar aqui, que é a criação de bancos de terras e de imóveis de Campinas, criação de bancos de terras e imóveis de Campinas de forma transparente, para que todos saibam, né, publicado no site, em um lugar para que a população conheça esse banco de terras e que ele seja usado para os projetos de habitação popular. Transparente.
imóveis desocupados e devedores em programas de habitação popular. É isso? Programas de imóveis municípios ocupados no município e que devem dívidas ou o município, eles sejam inclusos no programas de habitação popular ou de Eu queria a opinião de vocês. A gente recebeu algumas propostas por escrito. Algumas delas têm setorizado a pertença ao eixo B e outras não estão setorizadas. Se vocês querem que a gente já leia o que está indicado como setor, eu deixo para ler todas as propostas recebidas agora no final. Vou deixar para ler então todas as questões no final, porque fica mais organizado. Finalizadas então as discussões do trecho 1 do eixo 1B, vamos passar para o eixo 1C, políticas de saneamento básico. Promover a gestão de recursos hídricos e do saneamento pela implantação dos planos nacionais, estaduais e municipais de recursos hídricos, de saneamento básico e de resíduos sólidos. A gente quer passar para ler todas as impressas no final, porque tem algumas que não foram categorizadas por aí. Eu acabei de mostrar. Não sei se vocês preferiam ler esse agora ou que lesse no final. Então a gente vai deixar para ler todas no final, porque de uma maneira até para a gente ficar mais organizado. Isso, é porque tem algumas que não estão, então a gente apontei aqui que se vocês preferiam, que lesse tudo no final e preferiam que fosse lido no final, porque seria a organização mesmo. Então vai ser tudo lido no final do destaque, acho que eu gostei, que eu curtia também, né? E a gente passa para a leitura de todas as que foram impressas. Tudo bem? Até meio-dia e 30. Promover a gestão de recursos hídricos e do saneamento pela implantação dos planos nacionais, estaduais e municipais de recursos hídricos, de saneamento básico e de resíduos sólidos. Isso deve ser realizado com acompanhamento e revisões por meio de mecanismos de controle social, como os conselhos municipais, estaduais, distrital e nacional das cidades, do meio ambiente e da saúde. Ao mesmo tempo, devem se garantir os recursos financeiros necessários à universalização do acesso à água potável, esgotamento sanitário e tratamento dos efluentes locais, coleta e destinação adequada dos resíduos urbanos, bem como direito a viver em ambientes salubres e drenados para todas as comunidades. Para isso, deve-se fortalecer o papel dos consórcios intermunicipais e das entidades metropolitanas. Também é preciso tornar as cidades mais resilientes, preparando-as para o manejo das águas pluviais e o controle das enchentes, deslizamentos e da ocupação do solo, com a adoção de tecnologias alternativas para as pequenas comunidades. Propostas. Proposta número 12. Universalizar o acesso ao saneamento, priorizando as áreas de habitação de interesse social. Proposta do texto base. Algum destaque? Proposta número 13. Desenvolver políticas de saneamento para soluções sanitárias individuais que não contêm como rede de coleta. Texto base. Algum destaque? Recuperar, fortalecer e consolidar o interesse público na prestação dos serviços de saneamento, revertendo a perspectiva de privatização desses serviços. Proposta do texto base. Algum destaque?
criar modelos de gestão de resíduos sólidos baseados no interesse comum e no desenvolvimento sustentável. Proposta do texto base. Algum destaque? Promover a participação e controle social na elaboração, revisão e monitoramento dos planos nacionais de saneamento básico e de resíduos sólidos. Proposta do texto base. Algum destaque? Érica Rios. Elaborar e implementar os planos nacionais de saneamento básico e de resíduos sólidos. Proposta do texto base. Algum destaque? Esse aqui é como é? Esse aqui eu levei lá na sala, alguém deu um chute nele de novo. Na hora que passa. Proposta da Gisele Pereira e do Marcos Pereira, novamente a revogação da Lei 17. Algum destaque? Alguém gostaria de apresentar alguma nova proposta com relação ao eixo 1C, política de saneamento básico? Fui sem querer querendo. Passando então aos destaques, a gente inicia com a Érica na proposta 12. Tá susto. Universalizar o acesso ao SANEA é uma proposta nova. Universalizar o acesso ao saneamento, priorizando as áreas de interesse social, especialmente aquelas cuja população se encontra em maior vulnerabilidade. Posso já falar da 13? Sou eu. Com relação a 13, desenvolver políticas de saneamento com soluções sanitárias individuais para as áreas rurais. Isso porque, para o texto nacional, políticas de saneamento para soluções sanitárias individuais que não contém a rede de coleta. E a gente entende que as áreas dentro do perímetro urbano tem que ter rede de coleta. Não pode ter uma coisa não atrelada à rede de coleta municipal. Então a gente altera para as áreas rurais, porque daí a gente tem aquele programa que é feito pelo Verde, das fossas, etc. Tá? É isso. Depois vai vir para o 16, eu acho que não sou só eu, vou passar para nós. Eu sempre gosto da questão de garantir, promover e garantir a participação, é só nesse sentido. E eu proponho promover e garantir a participação e controle social na elaboração, revisão e monitoramento do Plano Municipal de Saneamento Básico, que trata também dos resíduos sólidos. Então, a proposta do nível municipal, porque nós temos o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Então, além dessa proposta, que é federal, a gente teria a nossa proposta municipal. Não, é outra. A nossa é outra proposta. É para criar uma nova. Mas você pode na nossa pôr o termo garantir também. Mas aí pode pegar nosso texto lá, que é diferente desse. É onde tem elaborar e implementar os planos nacionais de segurança básica de resíduos sólidos. Bom, a gente já tem um plano aqui, né? De resíduos sólidos, mas assim, eu acrescentaria com a
com a participação popular através dos fóruns e conselhos. Está na 16, mas eu acho que tudo a gente tem que estar segurando e sempre colocando para a gente garantir a participação popular. E aqui é elaborar e implementar planos, não é promover a participação apenas. Já eu, em relação ao 17, tenho a dizer o seguinte: nós já temos um plano, então nós não precisamos elaborar, porque existe no município um plano municipal de saneamento básico e nele contém o resíduo sólido. Então eu proponho que a gente, a nível municipal, ou seja, uma proposta a mais do que essa da federal, seria implementar e monitorar o Plano Municipal de Saneamento Básico, que trata também dos resíduos sólidos. Podemos, acho bom, com a participação dos fóruns e conselhos municipais, tá bom? Você inclui para mim o... Nossa, tá muito rápido. No eixo C, acho que finalizou, né, as contribuições. Vou começar então agora a leitura do eixo D, que são as políticas de mobilidade urbana. O atual modelo rodoviarista induz o aumento da frota de veículos automotores de uso individual, em especial movidos por combustíveis fósseis. Assim, uma mobilidade sustentável deve promover a transição do modelo rodoviarista para modos ativos e coletivos de transporte. Isso inclui a necessidade de infraestrutura adequada e segura que incorpore sustentabilidade, durabilidade e melhor aplicação de recursos financeiros, custeio da operação de sistemas de ônibus, trilhos, transporte hidroviário e demais modais. Além disso, são necessárias campanhas de conscientização e pesquisas em prol do transporte a pé, por bicicleta e de um transporte público coletivo gratuito, de baixo carbono, acessível e de qualidade. A primeira proposta desse eixo do texto base: desenvolver e implementar políticas e infraestrutura para o transporte ativo. Alguém tem algum destaque? Você tem? Benedito. A Érica também? Érica também. Próxima proposta: desestimular o uso do transporte individual motorizado em favor do transporte coletivo. Uma proposta do texto base. Alguém tem algum destaque? Você? Proposta número 20. Você tem? A Iris. Desculpa, esqueci o nome. Proposta número 20. Fazer a transição da matriz de mobilidade, que tem como base o uso de combustíveis fósseis, para uma matriz que combine o estímulo à ampliação da produção de biocombustíveis com a eletrificação da frota de veículos, prioritariamente os de transporte coletivo. A proposta do texto base. Alguém tem algum destaque? Érica. Qual que é o seu nome? Desculpa. Abraão? Abraão. Proposta 21. Construir um sistema único de mobilidade, integrando as ações das políticas de mobilidade urbana, garantindo o transporte como direito social com participação social. Uma proposta do texto base. Alguém tem algum destaque?
Proposta 22. Desenvolver pesquisas e tecnologias para reduzir os impactos ambientais na cadeia de baterias elétricas. Uma proposta do texto base. Alguém tem algum destaque? Proposta 23. Incentivar a mobilidade ativa, implementando infraestrutura favoráveis ao deslocamento, calçadas, ciclovias, ciclofaixas, sempre considerando a integração modal, acessibilidade universal, iluminação, paisagismo, sinalização adequadas e infraestruturas de estacionamento para ciclos. Uma proposta do texto base. Alguém tem algum destaque? Ildes? Proposta 24. Promover a construção, ampliação e melhoria de bicicletários e dos sistemas de bicicletas compartilhadas, levando sempre em consideração a integração tarifária e a intermodalidade, conectando áreas menos centrais e rurais aos centros urbanos. Uma proposta do texto base. Alguém tem algum destaque? Érica? Proposta 25. Garantir o transporte como direito social, reforçando a tarifa zero com o princípio da democratização do transporte e construindo caminhos que possibilitem a sua efetivação. Uma proposta do texto base. Destaque. Érica. Alguém mais tem destaque? E as próximas duas propostas, da Gisele Pereira e do Marcos Pereira, que é a derogação da Lei Complementar 207 de 2018. Que já foi discutido anteriormente. Alguém tem novas propostas para o eixo 1D de políticas de mobilidade urbana? Novas propostas. Gil? Alguém mais? Se quiser, a gente pode deixar para o fim também, para discutir. Pode ser? Então, Gil, pode falar nada. Pessoal, a gente sabe que está cada vez mais, eu vejo que tem uma lógica interessante, né, da redução do uso de veículos próprios para transporte público. Mas, por outro lado, o crescimento de motocicletas e o número de acidentes envolvendo motocicletas na cidade não diminui, só cresce. Então, a minha sugestão é que houvesse um estudo para a criação de corredores de motocicletas dentro da cidade, nas vias, nas avenidas e até mesmo nas estradas que cortam o município, para o uso das motocicletas, corredores de motocicletas, para que não houvesse acidentes, tentasse diminuir os acidentes de motocicletas passando pelos corredores, entre os carros. Essa é a sugestão. As vias urbanas e rodovias que cortam as cidades que são usadas como avenidas. Eu vou tirar o não. A outra seria uma proposta que inclusive está tramitando na Câmara, que eu acho que a conferência poderia dar apoio, que é a municipalização do transporte público da cidade, principalmente do BRT.